Artigo 54. A indenização ou restituição devida pelo servidor à Fazenda Pública Estadual será descontada em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte do valor do vencimento ou remuneração. Para o primeiro servidor que se aposentar ou passar a condição de disponível, continuará a responder pelas parcelas remanescentes da indenização na mesma proporção. Para o segundo, saldo devedor do servidor demitido, exonerado ou que tiver cassado a sua disposição será resgatado de uma só vez no prazo de 30 dias, respondendo da mesma forma o espólio em caso de morte. Para o terceiro, após o prazo previsto no parágrafo anterior, o saldo remanescente será inscrito na dívida ativa e cobrado por ação executiva. Artigo 55. O vencimento e a remuneração não será objeto de aresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes da sentença judicial. Artigo 56. O servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou municipal será afastado do exercício do seu cargo de acordo com o artigo 38 da Constituição Federal e legislação aplicável. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 57. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: inciso 1, indenização, inciso 2, adicionais e gratificações. Para primeiro, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições estabelecidas em lei. Seção 1. Das indenizações. Artigo 58. Constitui indenização ao servidor, inciso 1, ajuda de custo, inciso 2, diárias e inciso 3, transporte. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 59. A ajuda de custo é o auxílio concedido ao servidor, inciso 1, a título de compensação das despesas motivadas pela instalação na nova sede em que passar a ter exercício no interesse da administração, inciso 2, para fazer face à despesa de viagem fora do país em objeto de serviço, inciso 3, a família do servidor que falecer na nova sede não asseguradas ajuda de custo de transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Artigo 60. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor conforme dispõe em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 61. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 62. O servidor restituirá a ajuda de custo quando, inciso 1, não se transportar para a nova sede no prazo de 30 dias, inciso 2, antes de terminar a missão, regressar voluntariamente, pedir exoneração ou abandonar o serviço, inciso 3, quando no prazo mínimo de 12 meses, retornar à sede de suas atividades, salvo nos casos de exoneração. Artigo 63. Artigo 63. Será concedida a ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Estado, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Subseção 2. Das diárias. Artigo 64. Ao servidor que se deslocar de sua sede em objeto de serviço fará jus à passagem e diárias para atender a despesa de pousada, alimentação e locomoção urbana. Para o primeiro, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede. Para o segundo, no caso em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus às diárias. Artigo 66. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituir integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 67. O servidor que indevidamente receber diárias será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar se de má-fé. Artigo 68. Será punido com pena de suspensão e, na reincidência com a de demissão, o servidor que indevidamente conceder diárias com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos, ficando ainda obrigado à reposição da importância correspondente. Subseção 3. Do transporte. Artigo 69. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por fora das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.
Seção 2. Adicionais e gratificações. Artigo 70. Serão concedidos aos servidores os seguintes adicionais e gratificações, além do vencimento das vantagens previstas nesta lei. Inciso 1, adicional por prestação de serviço extraordinário. Inciso 2, adicional noturno. Inciso 3, adicional por tempo de serviço. Inciso 4, adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade e raio-x. Inciso 5, adicional de férias. Inciso 6, gratificação pelo exercício de função de direção, chefia, assessoramento e assistência. Inciso 7, gratificação natalina. Inciso 8, gratificação de produtividade. Inciso 9, gratificação de gerência de classe. Inciso 10, gratificação de interiorização. Inciso 11, gratificações por operações especiais. Inciso 12, gratificação por tempo integral. Inciso 13, gratificação de nível superior incidente sobre a remuneração. Inciso 14, gratificação por encargos de curso ou concurso. Parágrafo 1º. Os adicionais e gratificações de que trata esta seção incidirão sobre o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, sempre que não for estabelecida outra forma nesta lei. Parágrafo 2º. Será devida gratificação aos servidores designados como membros de comissão de provas ou concursos públicos no desempenho de atividades de instrutoria ou orientação em programas de formação, aperfeiçoamento, pós-graduação e capacitação, conforme valores e critérios definidos por ato do chefe do Poder Executivo. Para terceiro, os servidores designados para participar do Conselho de Recursos Fiscais será concedida uma gratificação por participação em órgãos de deliberação coletiva, observada a legislação específica. Artigo 70-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública estadual. Inciso 2, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de prova ou para julgamento de recursos impetrados por candidatos. Inciso 3, participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de processo seletivo ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados por ato do chefe do Poder Executivo, observando os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalhos anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que poderá autorizar o acréscimo de 120 horas. Inciso 3. O valor máximo da hora-aula trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento básico do servidor, conforme seu padrão e classe no plano de carreira. A linha A, 10%, em se tratando de servidor em título de graduação. A linha B, 15%, em se tratando de servidor com título de especialização. A linha C, 18%, em se tratando de servidor com título de mestrado. A linha D, 20%, em se tratando de servidor com título de doutorado. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor foi titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho fixada nesta lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Parágrafo 4º. Para fazer jus à gratificação como instrutor orientador em programas de formação, cursos de aperfeiçoamento e vendo
aperfeiçoamentos e eventos de aprendizagem para servidores públicos, o servidor deverá obrigatoriamente, inciso 1, ser graduado, inciso 2, ter participação de curso de formação de facilitadores, inciso 3, comprovar através de diploma, certificado ou atestado de competência técnica que possui conhecimento específico dos conteúdos a serem ministrados, inciso 4, apresentar plano de trabalho contendo todos os aspectos didáticos e metodológicos a serem aplicados às atividades que irá desempenhar. Parágrafo 5º. Quando houver necessidade de deslocamento para desenvolver as atividades de curso ou concurso, o servidor fica sujeito às regras desta lei. Parágrafo 6º. Não será devida gratificação por encargos de curso ou concurso quando as atividades estiverem incluídas nas atribuições permanentes do servidor. Parágrafo 7º. O valor da gratificação por encargo de curso ou concurso será apurado pela instituição executora no mês de realização da atividade informado até o 5º dia útil do mês seguinte à Secretaria de Estado da Administração para seu processamento na folha de pagamento. Parágrafo 8º. É vedado o desempenho das atividades de que trata este artigo aos servidores que estiverem em gozo de férias, licenças, afastamentos, benefícios previdenciários, exceto licença-prêmio.